E muita coisa tem sido falado sobre esse novo Matrix. O que a gente vai esperar, o que deve vir por aí, o que aconteceu com Morpheus. E para falar isso com vocês, nós vamos fazer primeiro uma pequena incursão nos 3 primeiros filmes. E hoje eu acredito que eu vou provar para você, com trechos do filme, que Zion é de fato uma realidade virtual. Fala gente, tudo bem? Eu sou o Márcio e esse aqui é o primeiro vídeo do canal Antessala Cinema e Vídeo. Eu sou amante de cinema, de série de TV, eu adoro filmes e séries que me fazem pensar, viajar, entrar na conspiração, naquelas diversas teorias, e por causa disso eu resolvi fazer esse canal e comentar sobre filmes e séries que me chamam a atenção, que trazem pegadas, que deixam detalhes no ar. Então te convido agora, já se inscrever no canal, já ativa a notificação, para você acompanhar e ficar por dentro de tudo que eu vou falar aqui. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre Matrix. Tá chegando o filme novo de Matrix, dia 22 de dezembro, e muita coisa tem sido falado sobre esse novo Matrix. O que a gente vai esperar, o que deve vir por aí, o que aconteceu com Morpheus. E para falar isso com vocês, para responder ou tentar responder algumas dessas perguntas, nós vamos fazer primeiro uma pequena incursão nos 3 primeiros filmes. E hoje a gente vai falar de Zion. Afinal de contas, Zion é um universo real ou um universo virtual? Essa foi uma discussão que aconteceu durante muito tempo na internet. Pessoas dizendo que Zion era um universo virtual, pessoas dizendo que Zion era um universo real. E hoje eu acredito que eu vou provar para você, com trechos do filme, que Zion é de fato uma realidade virtual, sem a menor sombra de dúvida. E eu já vou começar falando disso para você, citando um filme que também foi lançado em 99, enquanto Matrix foi lançado dia 21 de maio de 99, dia 28 de maio de 99 foi lançado um outro filme que se chama 13º Andar. Se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista, porque esse filme tem muita coisa a ver com Matrix. Esse filme, único filme lançado em 99, tem ligação com os 3 Matrix. Mas qual é a desse filme, desse 13º Andar? 13º Andar foi um filme que falava de realidade virtual. Então, um programador criou uma realidade virtual na qual ele se conectava. Ele se deitava para se conectar e a mente dele ia para dentro da realidade virtual. Ele vivia ali dentro, depois voltava para o seu corpo. Assim como acontece em Matrix, quando as pessoas se conectam à Matrix. O que esse programador não sabia, e depois ele descobriu, é que a realidade em que ele vivia também era uma realidade virtual. Ou seja, ele era um programa de computador que criou outro programa. Ele era um personagem de uma realidade virtual que criou uma outra realidade virtual na qual ele passou a acessar, na qual ele passou a interagir. Isso tem muito a ver com Matrix. E não para por aqui. Você vai lembrar que lá em Matrix Reloaded, o agente Smith consegue sair da Matrix para o plano de Zion. Sabe onde isso aconteceu? No 13º Andar. O vilão dessa realidade virtual criada pelo personagem do filme sai para a realidade superior, para o plano do criador. E tem mais uma coisa também que tem a ver com os 2 filmes, que liga os 2 filmes. Assim como em Matrix, também no 13º Andar, se você morre na realidade virtual, você morre na vida real. E aí eu fiquei pensando, né? Me diz o que você acha. Fiquei pensando aqui, que loucura isso, né? Eu estou numa realidade virtual, passo para outra realidade virtual. Aí eu morro naquela realidade virtual, morro nessa realidade. Será que eu morro na vida real também? Loucura isso, né? Segunda prova de que Zion é uma realidade virtual. Você se lembra lá em Matrix, quando o Neo vai encontrar o oráculo na primeira vez? E quando ele chega na casa do oráculo, ele se depara com um garotinho entortando uma colher. O que é que o garotinho diz pro Neo? Você se lembra? Tenta se lembrar aí. Se você se lembra, escreve pra mim no comentário o que você acha que o garotinho diz pro Neo. Antes de eu te falar aqui, escreve aí, vamos ver se você tá com a memória boa. O garotinho diz pro Neo o seguinte: não tente entortar a colher. Isso é impossível. Em lugar disso, veja a verdade. E aí Neo olha para ele e fala, que verdade? E o garotinho fala, a colher não existe. Ou seja, ali ele está fazendo uma referência para o Neo de que aquela realidade em que eles estão não é real. Aquele plano em que eles estão existindo não é um plano real, é um plano virtual. Sabe onde mais acontece isso? Lá no Matrix 2, Matrix Reloaded, quando o Neo está para embarcar na Nabucodonosor para encontrar o oráculo, ele recebe o presente de um órfão libertado. Adivinha qual é o presente que ele recebeu? Lembra do presente? Escreve de novo aí embaixo. Se você não se lembra, eu vou te contar agora. O presente que ele recebeu é uma colher. De novo vem para ele a referência de que aquela realidade em que ele está não existe. E aí tem uma ligação clara entre o Matrix e Zion, ou seja, ele está de novo em uma realidade que não existe. Ele recebe uma espécie de aviso para que ele atente que aquela realidade em que ele está ali não é uma realidade real, é uma realidade virtual.
Terceira prova de que Zion é uma realidade virtual. Você se lembra como foi o interrogatório feito pelo agente Smith com Morpheus? Dá uma procuradinha, você vai ver. Nesse interrogatório, Smith fala para Morpheus o seguinte, que ele precisa das senhas para o mainframe de Zion. Peraí, ele quer senha para o computador de Zion. Ele quer uma senha de acesso a Zion. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse invadir uma cidade hoje que você não sabe onde é, porque é uma cidade secreta, você iria querer saber a senha ou a localização da cidade? Você iria invadir a cidade indo até lá ou acessando ela virtualmente através de uma rede? Isso não é um indício de que Zion é um universo virtual? O que você acha? Você acha que isso não é suficiente para mostrar para a gente, além do que eu já te falei da colher, que Zion é uma realidade virtual? Quarto indício de que Zion é uma realidade virtual. Você se lembra como é feito o acesso a Zion? Quando Nabucodonosor, no começo de Matrix Reloaded, chega em Zion, você se lembra como é feito o acesso? Vou te lembrar, ó. Tem uma sala onde você vê umas pessoas deitadas, conectadas, e essas pessoas estão conectadas a uma realidade branca. E nessa realidade branca, elas têm acesso a senhas e portões, e a torretas de guerra para liberar o acesso a Zion. E eu fico pensando o seguinte, essas pessoas estão conectadas onde? Porque elas não estão na Matrix. Por que a liberação de Zion tem que ser feita dessa forma? Se a gente observar bem Zion, as máquinas ali são máquinas rudimentares. Não tem nada computadorizado assim ali. A gente vê as coisas muito rudimentares, máquinas grotescas, gigantes, grandes. E na hora de acessar a cidade é um acesso virtual de pessoas conectadas. Onde? Elas não estão na Matrix, onde essas pessoas estão conectadas? Isso não é para você uma prova de que Zion é uma realidade virtual? O que você acha disso? Quinta prova de que Zion é uma realidade virtual. Você vai se lembrar que Neo conversa com o conselheiro Hammond. E na conversa entre eles, algumas coisas são ditas a respeito do controle. E aí, em algum momento, o conselheiro Hammond, ele diz que já não tenta mais entender o funcionamento das máquinas, mas o motivo pelo qual elas existem. E na conversa entre eles falam sobre escolha, e Neo até fala que eles têm o poder da escolha porque eles podem escolher desligar as máquinas. E aí o conselheiro diz o seguinte, sim, nós temos o poder de escolher desligar essas máquinas, mas aí como é que ficariam as luzes, a necessidade de respirar, o calor, como é que ficariam as necessidades básicas que nós temos para continuar sobrevivendo nesse lugar? E depois disso é que ele diz que não procura mais identificar o funcionamento da máquina, mas o seu motivo, a finalidade das máquinas, por que elas estão ali. Esse discurso dele é um discurso meio de propósito, um discurso de função. Se a gente parar para pensar, todo programa na Matrix tem um propósito, tem uma função. O Hammond está andando na linha do propósito, na linha da função. De certa maneira, ele está justificando a função de Zion ali, ou não? Viajei demais. O que você achou disso? Se você puder, assiste esse pedacinho e me diz o que você achou aí embaixo. Sexta prova de que Zion é uma realidade virtual. Quando Neo se conecta à Matrix, em Matrix Reloaded, para encontrar o oráculo, assim que ele chega no local de encontro com o oráculo, ele se depara com um programa chamado Seraph. Esse programa é dourado. Quando Neo vê o código verde da Matrix e vê o Seraph dourado. Sabe onde mais Neo vai ver essa cor dourada? Lá na Cidade das Máquinas, no final de Matrix Revolutions, quando ele vai se conectar para derrotar o agente Smith. Aqui nesse ponto, eu já estou enxergando o quê? Que existe uma codificação diferente da verde, que é a codificação dourada. Então eu tenho dois códigos, eu tenho um código verde da Matrix e tenho um código dourado que vem de algum outro lugar. Vem de onde esse código dourado? Vem da fonte. E a fonte fica onde? Na Cidade das Máquinas. E a Cidade das Máquinas, de per si, é toda dourada, é toda feita de um código dourado. E onde que ela fica? No plano de quê? De Zion. Então, se a Cidade das Máquinas é um plano virtual, Zion também é um plano virtual. Sétima prova de que Zion é uma realidade virtual. A conversa que acontece entre Neo e o Oráculo logo depois da luta com Seraph, onde Neo conclui que tanto o Oráculo quanto Seraph são programas do mundo das máquinas. E o Oráculo confirma, ou seja, são programas do mundo das máquinas. De novo, o mundo das máquinas fica onde? No plano de quê? De Zion. Bom, até aqui eu já te dei bastante prova de que Zion é um universo virtual. Mas se você não concorda com isso, eu quero saber o que você pensa. Então escreve para mim aí o que você pensa até agora. E se você não concorda com nenhuma dessas coisas que eu estou te dizendo, escreve também. Porque o objetivo desse canal aqui não é eu vir aqui jogar uma teoria e todo mundo aceitar. O objetivo é a gente conversar sobre isso, a gente criar uma discussão sobre esse assunto. Com certeza você, que também gosta de Matrix,
você deve ter visto alguma coisa que eu não vi. Quanto mais a gente conversar, mais coisa a gente vai conseguir antecipar do Matrix 4. Dito isto, vamos à oitava prova de que Zion é uma realidade virtual. Lembra da conversinha entre Neo e o arquiteto no final de Matrix Reloaded? Algumas coisas me chamaram a atenção nessa conversa. A primeira delas foi que houveram versões da Matrix que falharam catastroficamente. Por quê? Porque criou-se um mundo perfeito. Quando criou-se o mundo perfeito, percebeu-se o quê? Que aquilo não funcionava para as pessoas, para os humanos. Foi criada então uma realidade em que os humanos tinham poder de escolha. Mas esse poder de escolha era um nível muito subconsciente, também não adiantou nada, outro fracasso. Com base nisso, o arquiteto criou quem? O oráculo. Quem era o oráculo? Um programa destinado a entender a psique humana e sugerir para ele que alterações ele deveria fazer na matriz para que ela parasse de falhar daquele jeito. E o que se descobriu ali? Que 99% das pessoas precisam ter uma escolha em nível subconsciente, enquanto 1% das pessoas precisam acreditar que realmente estão escolhendo. E por causa disso, foi criado Zion. Ou seja, para a Matrix funcionar, para a Matrix parar de falhar catastroficamente, criou-se Zion. Zion, então, foi o universo virtual criado para que aquele 1% das pessoas que não conseguiam aceitar a realidade de Matrix pudessem se libertar, pudessem exercer a sua escolha. Então, teoricamente, essas pessoas estão escolhendo sair de Matrix para ir para Zion. A verdade, meus amigos, é que continua tudo dentro do computador. O computador continua controlando tudo. Essa é uma falsa escolha. Assim como o oráculo perguntou para o Neo, quando ele encontrou com ela em Matrix Reloaded, se ele aceitava uma balinha. E ele disse, você já sabe se eu vou aceitar ou não, né? Ela disse, eu não seria o oráculo se eu não soubesse. Então, tudo controlado. Zion é mais uma forma de controle, é uma realidade virtual criada para enganar esse 1% que acha que está escolhendo alguma coisa. Mas tem mais uma coisa que foi dita também pelo arquiteto. Qual era a função do escolhido? O escolhido já estava na 6ª versão, o que já mostra pra gente que o Neo é um programa de computador. Ele estava na 6ª versão. E a função do escolhido era qual? Você se lembra? A função do escolhido era voltar à fonte, reiniciar o programa, escolher 23 pessoas e recomeçar Zion. Você consegue recomeçar uma cidade? Você consegue reiniciar um programa de computador. Você consegue reiniciar uma realidade virtual. Você não consegue reiniciar uma realidade física. Ali, o arquiteto já contou pro Neo, ó, meu amigo, você é um programa de computador, você, assim como o Oráculo, é um programa que eu criei para poder resolver a anomalia da escolha. Tá ferrando aqui a Matrix, tá ferrando o meu sistema, entendeu? Então, eu criei você para você fazer o seu papel. O seu papel é o quê? De tempos em tempos, você vem aqui, recomeça Zion e a gente começa tudo de novo. Aí as pessoas começam a acordar da Matrix, você aparece como escolhido, salvador de todo mundo, vai trazendo as pessoas que não aceitam a Matrix para Zion e ok, chega um ponto que o sistema precisa ser reinicializado. E aí você vai lá e reinicializa o sistema. É isso. Nona prova de que Zion é uma realidade virtual. Lembra no final de Matrix Reloaded, depois que o Neo termina o encontro com o arquiteto, depois que ele salva a Trinity, ele volta para Nabucodonosor, ele se desconecta e as sentinelas atacam Nabucodonosor. Ele sai correndo da nave e ele para e diz, tem alguma coisa diferente. E ele começa a sentir as sentinelas. Tanto que quando elas chegam, ele para elas com o poder da mão dele, com o pensamento dele. Assim como ele fazia com as balas dentro da Matrix. Aí eu te pergunto, como é que ele faria isso sendo um programa no universo real? 10ª prova de que Zion é uma realidade virtual. Lembra lá a abertura de Matrix Revolutions? Logo no comecinho do filme aparece a palavra Revolutions no meio de um monte de código verde. É feito um zoom na letra U, entra-se nos códigos da letra, chega-se a uma realidade dourada que explode, depois eles voltam para uma realidade verde. Ou seja, ali na abertura já estão te contando que Zion é realidade virtual. Que para pensar, lá no Matrix Reloaded, Neo conversando com o Oráculo, percebeu que tanto o Oráculo quanto o Seraph são programas da Cidade das Máquinas. Cidade das Máquinas é no plano de Zion. São programas do plano de Zion. Assim como ele é um programa que está no plano de Zion. E ele consegue parar as sentinelas assim como para em Matrix. O Seraph é um programa dourado. No final de Matrix Revolutions, Neo chega até a Cidade das Máquinas e ele vê tudo o quê? Dourado. Do mesmo jeito que ele viu Seraph. Mas não para por aí. 11ª prova de que Zion é uma realidade virtual. Em Matrix Revolutions, a última vez que Neo encontra o Oráculo, depois de ser libertado daquela subestação onde ele ficou preso, ele pergunta para o Oráculo como que ele foi capaz de parar as sentinelas. Talvez ele não tenha percebido ainda, ou ele não queira saber que aquilo é uma realidade virtual. E o que o Oráculo fala para ele? Que o poder do escolhido se estende além deste mundo. O poder do escolhido vai até a fonte. Onde é a fonte? Cidade das Máquinas. Qual é o plano da fonte? Plano de Zion. E para matar aqui essa história, para provar de vez para você que Zion é uma realidade virtual, vou voltar lá para o final de Matrix Revolutions. Quando o Neo chega na Cidade das Máquinas, ele vê tudo dourado.
Em um determinado ponto do filme, quando ele está chegando na Cidade das Máquinas, as sentinelas estão atacando, ele consegue ver uma sentinela dourada e essa sentinela dourada atravessa o corpo dele. Um facho de luz atravessa o corpo dele e ele sente. Ou seja, ele entendeu que aquele plano em que ele está é um plano totalmente virtual, algo criado para reforçar a ideia de controle da Matrix, das máquinas, na verdade, algo criado para criar a ilusão, para gerar a ilusão de que aquele 1% das pessoas que não aceitam Matrix tem alguma escolha. Ele é um programa que cumpriu o seu papel. O destino do escolhido termina onde? Na fonte. Ou seja, o destino dele termina ali. De um jeito ou de outro, o destino dele termina ali. Tá certo? E olha só, se você gostou desse conteúdo, vou reforçar. Se inscreve aí, ativa as notificações, porque eu tenho uma coisa muito interessante para te contar. Eu vou trazer mais 3 ou 4 vídeos falando sobre Matrix. E em um deles, eu vou provar para você que tudo o que aconteceu nos 3 primeiros Matrix foi planejado pela máquina. Nada ali aconteceu sem planejamento. E vou provar para você fazendo a mesma coisa que eu fiz hoje, passando por todos os trechos do filme. E quando a gente fizer isso, quando a gente acertar esses pontos, aí eu vou ter condições de responder para você algumas coisas a respeito do Matrix 4. Eu tenho uma teoria a respeito do Matrix 4, eu já sei mais ou menos o que esperar a respeito do Matrix 4 e eu vou contar para você e a gente vai ter a possibilidade de checar lá no dia 22 de dezembro se aquilo que eu vou te dizer vai acontecer ou não, se tem alguma coisa a ver ou não e se isso tem algum sentido naquilo que eu estou dizendo. Beleza, gente? Então, valeu demais. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Deixa seu comentário aí embaixo, me fala o que você achou desse vídeo, o que você acha que eu tenho que melhorar, o que você gostou da minha fala. Se você quer que eu comente algum outro tipo de filme, algum outro tipo de série, comenta aí embaixo, me ajuda a entender o que você quer que eu fale mais. Beleza? Valeu, um grande abraço, até a próxima.